canal Gigante Glorioso apresenta o primeiro episódio da série Luiz Castro, o Magnífico. Capítulo de hoje, perguntas e respostas. Luiz Castro, Luiz Castro, aqui. Uma pergunta pra você do jogo de hoje. O que você achou do jogo de hoje, Luiz Castro? Uma pergunta muito boa, uma pergunta muito inteligente. Eu acredito que o sistema do jogo de Botafogo hoje tenha funcionado especificamente por conta da soma dos quadrados catetos, hipotenusamente, que faz a prolixidade gramatical do sistema de jogo de Botafogo, jogando cada vez mais por um 5-2-3-8 ou um 9-5-4-1. Acho que é uma coisa muito simples para todos nós entendermos como é que funciona esse corredor, como Botafogo, como posso dizer assim, para simplificar mais um pouquinho, o futebol muito bem jogado. O homem só falou verdades, sabe muito, se entenderam, se não entenderam, o homem sabe demais. Todo mundo sabe que a soma dos quadrados catetos é igual a hipotenusa e tem tudo a ver com a escalação do Botafogo, com a inteligência de Luiz Castro. E vamos embora, porque o homem está criando um novo ambiente, está criando uma nova filosofia no Botafogo. Mas a gente vai falar de outros assuntos aqui. Hoje teve treino pela manhã, Saravia falou com a imprensa, com a mídia independente do Botafogo. Mas o assunto principal aqui, meus amigos, vai ser o medo, o temor dos nossos adversários com o poderio financeiro do Botafogo. Nunca se falou tanto em fair play financeiro. Agora, meus amigos, comandados aí pelo presidente do Fluminense, que obviamente não sabe o que fazer com tanta dívida, né? Veio agora tocar esse papo de fair play financeiro e tem gente do Flamengo gostando do assunto, né? Curiosamente, não vai ter fair play financeiro nenhum. Vocês podem choramingar, podem reclamar à vontade, tá? Porque quem tem, gasta. E quem não tem, o Botafogo sabe disso. A gente passou anos, décadas aí não tendo e estamos aqui, não estamos? Vocês que se virem para tentar perdurar. E tem muito mais assunto, ó. Essa camisa aqui. O Nilton Santos é nosso mais uma vez, estádio lotado, garantido contra o Juventude. Ó, mais de uma semana, faltando mais de uma semana para o jogo contra o Juventude, a gente já tem um público maior do que o jogo do Fluminense contra o Vila Nova, né? E os caras foram campeões da Ferja aí, né? Mais de 10 mil ingressos vendidos. A torcida do Botafogo está dando um show. Isso porque só sócio torcedor ainda, né? Aliás, eu quero parabenizar o torcedor do Botafogo. Um movimento incrível, quase 10 mil adesões. Falta muito pouco para chegarmos a 30 mil sócios torcedores. É uma obrigação, né? Um clube que está num caminho de reestruturação, um clube que está almejando o caminho novamente das vitórias, fortalecendo o seu elenco. A gente está vendo aos poucos aí que jogadores que foram trazidos pelo sistema de scout são jogadores que podem render e muito. E o sócio-torcedor do Botafogo deu uma guinada. Vamos lá, números atuais, falta muito pouco, falta aqui, 27.632, então faltam por volta de 2.400, né, arredondando, 2.400 adesões para chegarmos a 30 mil sócios-torcedores. Eu acho que a gente vai chegar, antes do jogo contra o Juventude, ao número de 30 mil sócios-torcedores. E a cada vitória, e a cada partida bem jogada do Botafogo, o torcedor vai readquirindo a confiança. Eu acho que para a gente entender como o profissionalismo faz bem para o futebol, né? Quando a gente tinha o amadorismo, dificilmente passávamos de 25, 30. Talvez na época do Seedorf, pelo impacto das contratações, o torcedor se viu tentado, né, a ver esses jogadores no estádio Nilton Santos, ele se viu tentado a se tornar sócio-torcedor, mas imediatamente caiu. A gente espera que a adesão do Camisa 7 seja uma adesão fiel, né, que o torcedor do Botafogo possa entender que quem vai a estádio, e agora o torcedor botafoguense pegou paixão, mais uma vez, de retornar aos estádios, o programa de sócio-torcedor é a melhor coisa que tem. Todo jogo no Nilton Santos eu estou lá. E o meu plano de sócio-torcedor, eu não pago nada. Então eu economizo muito, porque se eu fosse pagar todo jogo, meu amigo, não ia dar certo, né? E ao final de 12 meses, estou aqui com o bonezinho do Camisa 7, e ao final de 12 meses estou só aguardando, falta um mês para completar 12 meses de adesão, para eu
pegar minha camisa preta, que eu não comprei contando aí com essa promoção do Camisa 7, que ao final de 12 meses a gente ganha uma camisa oficial do Botafogo. A preta já é minha, não quero nem saber. Então eu quero parabenizar os torcedores que estão aí rumo aos 30 mil e no estádio Newton Santos rumo aos 10 mil. Já passamos de 10 mil, né? Rumo aos 40 mil. Já passamos de 10 mil ingressos vendidos. A partir do jogo contra o Atlético Goianiense, abrem-se as bilheterias online, físicas, para o público em geral, e a expectativa é de um público ainda maior do que contra o Corinthians, né? Um público ainda maior. Colocamos aproximadamente 37 mil, mais de 37 mil torcedores. A expectativa agora é que cheguemos muito próximos dos 40 mil ingressos, até porque o Juventude não deve pedir a carga máxima do setor visitante, né? Bom, gente, falando aí dos visitantes, Botafogo treinou hoje, viaja no fim de semana para enfrentar o Atlético Goianiense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 4 pontos conquistados, assim como o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense jogou contra quem, meus amigos? Empatou com o Flamengo, não foi isso? E perdeu? Perdeu. O pessoal tá falando aqui que perdeu. O pessoal aqui tá mal, aqui, dependendo dessa produção aqui. Tô perdido, o Mike tá de férias, né? Hoje é Gervásio e quem mais aí? E Cacto. Cacto entende só de profecia. O Atlético Goianiense tomou uma varada de 4-0 do Red Bull Bragantino e empatou com o Flamengo em 1-1. Mas antes de nós julgarmos o nosso adversário de domingo, porque no Twitter eu lancei lá, né? Eu falei, gente, estou aqui analisando o jogo do Atlético Goianiense contra o Cuiabá e estou vendo um jogo de nível técnico muito fraco. As duas equipes são muito fracas, né? O Cuiabá, nas 2 partidas que eu vi, mesmo vencendo as reservas do Fortaleza e perdendo para o Fluminense com gol contra, porque o jogo não ia para lugar nenhum. Fluminense e Cuiabá, mesmo nível técnico, né? O Cuiabá contra o Atlético Goianiense fez um gol fortuito do eterno Elton, tá? E o Atlético Goianiense também fez um gol de uma falha geral, um gol do Edson de cabeça. No mais, nem vontade você vê assim nas 2 equipes, né? Transpira um pouco. O Atlético Goianiense foi transpirar no finalzinho da partida, fazer aquela pressão e tal. Mas pouca coisa se viu. O que se viu foi muito erro. Erro de posicionamento, erro de saída de gol do goleiro Poli, né, do Luan Poli. E isso pode ser importante para o Botafogo, porque o Botafogo vem readquirindo aquela capacidade que a gente via há uns 10 anos, há uns 7 anos, de fazer gol de bola parada. Jogada ensaiada, cobrança de escanteio ser um perigo. Nós fizemos no último jogo gol em cobrança de escanteio e em bola parada. Os 2 gols com o zagueiro Canu. E é muito importante que nós tenhamos os nossos zagueiros chegando nessa bola aérea para marcar os gols, tá? E o Atlético Goianiense sofre de um mal terrível. Eu falei no vídeo da manhã que nos últimos 9 jogos o Dragão tomou nada mais nada menos do que 6 gols de escanteio. É um número impressionante, negativo para os caras, né? E aí muita gente fala assim, não tem uma criança aqui loucamente chamando uma outra, mas faz parte, é feriado. Quer dizer, ponto facultativo, né? Feriado só para quem pode. E assim, julgar a equipe do Atlético Goianiense como uma equipe ruim, não, é muito fraca, Botafogo vai ganhar de 3 ou mais, tal. É uma análise precipitada, porque o time dos caras não é ruim, não. O time dos caras é bom, é um time razoável, tá? Só que eles vêm numa sequência de jogos a qual eles não dão conta. Um elenco como o do Atlético Goianiense não tem a menor condição de jogar 3 competições. E os caras estão jogando 3 competições. Vivos nas 3 competições. Copa do Brasil, agora contra o Cuiabá, né? Copa do Brasil, a gente viu ontem. Sul-Americana, o Atlético Goianiense vem muito bem. Jogou uma partida extremamente extenuante contra o Defensa e Justiça e ganhou do Defensa e Justiça lá na Argentina, né? Jogou uma partida extenuante contra o Flamengo. Os caras transpiraram muito, jogaram muita bola. E uma partida extremamente cansativa, desgastante, contra o Bragantino e agora contra o Cuiabá. Então, a partir do jogo contra o Bragantino, os caras vieram numa sequência. LDU em casa, Flamengo em casa, Defensa fora, 3 vitórias, né? 3 vitórias consecutivas. E aí, Flamengo, 1-1 em casa, um jogo difícil, jogaram muito bem.
Bragantino não conseguiram resistir. A parte física já mostrando ali as suas consequências, né? Os seus sintomas, tá certo? E as suas cicatrizes, obviamente, nos resultados. Tomou 4-0 do Red Bull, que é um time intenso, e não conseguiu vencer o Cuiabá 1-1. Então, esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Eles estão numa agenda muito intensa. E o Botafogo, apesar de ter jogado quarta-feira, o Botafogo vem treinando semanas cheias, né? Treinamos semana cheia contra o Corinthians, semana cheia antes do jogo contra o Ceará, Ceilândia, mas voo fretado, não tem o desgaste da viagem, voo fretado. Tudo isso faz diferença. O Botafogo já treinou no dia seguinte, o Botafogo treinou hoje, os jogadores descansaram ontem. Então, tudo isso faz diferença. O Atlético Goianiense, apesar de estar em Goiânia, né, então ele não se deslocou, mas o elenco não aguenta. Você tem um banco que não é o mesmo nível do time titular, né? Então as mudanças, as modificações acabam influenciando no nível técnico da equipe. O Botafogo tem que se aproveitar disso, tá certo? O Botafogo tem que se aproveitar disso e conquistar os 3 pontos, tá? Mas eu quero falar sobre o tema principal da nossa thumb, tá? Que é após Botafogo, Cruzeiro, quem mais? O Vasco e o Bahia estão sonhando aí com SAF, América Mineiro sonhando com SAF, né, com Sociedade Anônima de Futebol. Após um movimento que é muito natural no futebol capitalizado, tá? Em vez de equipes também buscarem se modernizarem, né? Largarem o velho futebol, não, preferem choramingar, passar recibo de pequenez, porque para mim isso é passar recibo de pequeno, tá? Presidente do Fluminense, que vergonha, cara. Mário Bittencourt insistindo nessa ideia de fair play financeiro por conta dos gastos do Botafogo. Ah, cara, e o Flamengo entrando na onda. A hipocrisia é o que mata no futebol, né, cara? Durante tanto tempo aí, pelo menos nos últimos 4 anos, a gente vem assistindo a 2, 3 equipes romperem qualquer questão ética financeira. Os caras aliciam jogador, falando do Flamengo, né? Aliciam jogadores dos outros clubes. Atlético Paranaense, aliciador de jogador também, assinando embaixo dessa história de fair play financeiro. É passar recibo de pequenez. O Atlético Paranaense, ok, a gente sabe que é. Mas o Fluminense só confirma a teoria de que pelas próprias pernas não vai conseguir nada. Durante quase uma década com a Unimed, não fosse Eurico Miranda e a Unimed, a gente nem estaria falando desse time aqui. Não fosse Eurico Miranda e a Unimed, não estaríamos falando desse time aqui. Não dá. Você precisa ter capacidade de caminhar com as próprias pernas. Nós, do Botafogo, sempre falamos sobre a espanholização do futebol. Sempre falamos que isso é muito ruim, isso enfraquece o futebol. Mas em nenhum momento a gente ficou com bandeira branca, pedindo arrego, batendo no chão pedindo arrego, fazendo com que as outras equipes deixassem de investir. Em nenhum momento. O Botafogo tem que caminhar com as próprias pernas, e agora está caminhando. Então, seu Mário Bittencourt, toma vergonha, seu Mário Bittencourt. Para de passar recibo de pequenez igual os torcedores do seu time lá no jogo contra o Ceilândia. Maicon, mostra essa cena aí. Mostra essa cena aí, Maicon. Olha isso aí, cara. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Eu vou encerrar esse plantão glorioso por aqui. Não dá mais pra falar desse time, não. Tá certo? Gente, agradeço demais a vocês. Somos mais de 57 mil inscritos no canal Gigante Glorioso. Eu tinha certeza de que ontem não passaria. De ontem não passaria. E não passou. Chegamos ontem à marca de 57 mil inscritos. O carinho que vocês têm pelo canal Gigante Glorioso. É um canal que fala de Botafogo, fala dos rivais, obviamente também, para fazer aquela zoeira, né? Pegar no pé, como exemplo o vídeo de hoje. Mas a gente prega sempre o respeito a todas as agremiações, né? A gente emite as nossas opiniões, mas buscando sempre o respeito, para que essa rivalidade ela não ultrapasse o limite do razoável. Até porque na quinta rodada tem Flamengo e Botafogo. Tem Flamengo e Botafogo e eu quero estar lá. E vocês também querem estar lá. Então a gente precisa entender que rivalidade é dentro de campo, tá certo? Inclusive o Ministério Público até quer que o Botafogo replique
no Newton Santos, operação de segurança que o Flamengo faz no Maracanã. Não faço ideia, tá, do que o Flamengo faz no Maracanã para evitar confrontos, para evitar confusão, tal. Não faço ideia, não sei se dá certo, vocês podem até de repente escrever aí no chat, tá? Mas a gente precisa sim investir em segurança, tá? Principalmente para o principal cliente, que é o torcedor do Botafogo, tá? Em partidas com mais de 40 mil torcedores, em partidas com mais de 30 mil torcedores, 20 mil torcedores, 5 mil torcedores, o torcedor do Botafogo não pode sofrer com truculência nem de segurança pública e nem de segurança do próprio clube, tá? Então o Ministério Público quer que o Botafogo invista em segurança, mas a gente também quer que o Estado invista em profissionais mais capacitados para lidar com as pessoas, até porque lá não tem bandido, né? Tem eu, tem você, tem famílias, tem crianças, tem idosos, pessoas que vão ver a sua paixão, certo? Que é o futebol, tá? Fica o nosso recado, siga a gente no Instagram, me siga lá no Twitter, eu e Michael Martins. Um grande beijo para todos vocês, saudações alvinegras, fui!